Oi, amores, seja bem-vindo a mais uma semana de aula. Hoje nós vamos dar início a esta semana trabalhando ensino religioso, ok? Mas antes a gente vai fazer a nossa meditação. E a palavra do dia está em certeza. Está em Marcos 11, capítulo 11, versículo 22 e 23. Vamos ver o que Deus tem de mensagem para a gente hoje? Tenha fé e elimine toda a dúvida do seu coração. Quando pedir ajuda a Deus, elimine toda essa dúvida. A certeza de que Ele fará o melhor por você te fará uma pessoa mais forte. Elimine as dúvidas que você tiver quando você recorre a Deus, porque Ele tira as dúvidas do nosso coração. E Ele só coloca paz, amor e também que possamos sempre confiar nele, porque Ele está no comando de tudo que acontece na nossa vida. Não é verdade? Agora nós vamos falar com o Papai do Céu e agradecer, porque Ele é a certeza da nossa vitória. Feche os olhos. Querido Deus, te louvamos e agradecemos, Pai querido, por tudo que tens feito. Muito obrigada porque o Senhor está sempre ao nosso lado, o Senhor nos ama. E sabemos, Senhor Deus, que se estivermos contigo, a vitória é certa. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos proteja, nos guarde, nos livre do mal. Seja principalmente, Senhor, com esses meus alunos que estão ouvindo essa oração e acompanhando a nossa oração. Seja com seus pais, com seus familiares, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você já está com seu livro de ensino religioso? Se não está, vai pegar, porque você vai abrir agora na página 26 e 27. Mas antes você vai ouvir a nossa história, né? Ouça aí a história. Hoje em ensino religioso nós iremos trabalhar regras de convivência. Você está observando essas placas? O que elas significam para você? Elas são placas de trânsito. Para você sair com seu carro no trânsito na cidade, você precisa conhecer essas placas e obedecer essas placas. Elas são regras que são estabelecidas pelo trânsito, né? Pelo trânsito da cidade. Você está observando aqui a placa pare. Quando você vê uma placa escrita pare, você vai precisar parar. Quando você vê essa outra aqui, ó, que tem um E com 2x em cima, é proibido parar e estacionar. Não pode parar nem estacionar nesse local. Aqui você tem também placas proibido estacionar, proibido mudar de faixa, né? Tem aqui essa sua atitude pode parar o trânsito, respeite a faixa de pedestre. Se o motorista não respeita a faixa de pedestre, o que pode acontecer? Ele pode acidentar, né? Machucar alguma pessoa que está atravessando a rua. Ou até mesmo, né, tirar a vida dela. E aqui essa placa que é um semáforo? Você sabe que quando você vê o sinal vermelho, você sabe que é para parar. O amarelo é atenção e o verde pode seguir em frente, né? O que acontece quando não obedecemos às indicações dos sinais e das placas, hein? Podemos, como eu já falei, nos acidentar, né? Ter consequências graves. Essas placas, elas existem para evitar problemas e evitar acidentes. Algumas regras precisam ser obedecidas no nosso dia a dia, como nós vimos agora, placas de trânsito e uniforme da escola, hein? Se você não está com o uniforme da escola, você está desobedecendo as regras que a escola estabeleceu. A hora da entrada, né? O horário de chegada, o horário da saída, fazer fila no momento da entrada. A escola ela também tem regras. Para quê? Para o seu próprio benefício. Para que você possa ter vitórias, para que você possa se direcionar bem dentro de um estabelecimento de ensino. E quando você está brincando com seus jogos, você não estabelece regras para os seus amigos? Pois é.
para que o jogo possa ter um êxito melhor na brincadeira, né? Para que você possa, com essas regras, vocês possam jogar de uma forma harmoniosa. E também nós temos as regras de saúde, né? Se você não se alimenta, não dorme direito, não pega sol, você pode adoecer. Cada regra existe por uma razão e também tem uma consequência. Cada regra, ela existe e ela tem uma razão para isso. E se você não obedecer, ela também traz uma consequência. Nossas escolhas, elas determinarão se serão boas ou não para a gente ou para os outros. As regras para uma boa convivência, elas sempre existiram, desde os tempos bíblicos. Quando Moisés tirou o povo do Egito, tá vendo aqui? Moisés tirando o povo do Egito. Ele enfrentou grandes problemas, pois era uma grande multidão. Deus o orientou para que estabelecesse algumas regras e assim pudesse conviver em harmonia com todos. Mesmo morando em tendas, Deus orientou que se organizassem em grupos de famílias e deu uma responsabilidade a cada uma. Deu regras de higiene para que não tivessem doenças e leis para que os juízes pudessem julgar todos os casos. Talvez nem todos tivessem gostado de obedecer às novas regras e preferissem continuar fazendo as coisas como estavam acostumados. Mas as autoridades se esforçaram para fazer cumprir as novas leis. E gradualmente o povo compreendeu que valia a pena obedecê-las. Por exemplo, era costume naquela época que os filhos homens recebessem a herança de seu pai. Porém, havia no acampamento 5 moças, descendentes de José, cujo pai havia falecido no deserto. Era Mala, Noa, Hogla, Milca e Tisa. Elas não tinham irmãos e por isso reivindicaram a herança que receberiam em Canaã. Assim procuraram Moisés e lhe disseram: Nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Por isso ficaremos sem herança e sem o nome de nosso pai? Entregue para nós a herança de nosso pai, reivindicaram as moças. Moisés levou o caso perante o Senhor e Deus disse para ele: Elas estão certas, você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhe passará a herança do pai. A partir desse dia foi instituída uma nova lei possibilitando que as filhas também recebessem a herança de seus pais, onde seriam somente para os filhos homens. Então, essa foi uma regra que foi mudada, mas para o benefício de outros. Imagine milhares de pessoas acampadas no deserto. Como seria se cada uma fizesse o que bem entendesse? Já pensou? Seria uma bagunça, né? Deus estabeleceu algumas regras para os filhos de Israel, a fim de que pudessem viver felizes. A obediência às regras de Deus é uma demonstração de nosso amor a Ele e às pessoas ao nosso redor. Temos aqui o relato de Renato. Pedro e Renato moravam no litoral. Litoral muito bonito, um lugar quente e de uma beleza sem igual. Ali eles aprenderam a amar o mar, aprenderam a nadar, a remar e até pescar. Várias vezes seus pais os alertavam de que não deveriam se aventurar sozinhos no mar sem um adulto por perto. Certa vez, Pedro, Renato e seus amigos resolveram pescar sozinhos. Esperaram os pais saírem de casa e então foram para o mar. Pediram 2 canoas emprestadas e remaram até passarem do quebra-mar. Enquanto eles se dirigiam aos recifes, onde sabia que a pesca era boa, sentiu uma brisa gostosa que afugentava o calor do sol.
Quando chegaram lá, mergulharam com suas lanças de pescas, enquanto um deles cuidava das canoas. Quando pescavam um peixe, colocavam-no em uma cesta embaixo d'água e mergulhavam novamente. Estava tão divertido que eles não perceberam a formação do vento forte e das nuvens. O garoto ficou cuidando dos barcos. Ele se esforçava para ficar perto dos amigos, mas o vento o empurrava para longe em direção ao mar aberto. Quando os garotos chegaram encheram os balaios de peixes, eles chamaram um amigo para ajudá-los a colocar os balaios dentro das canoas, mas o amigo e as canoas não estavam lá. Eles olharam para o horizonte e viram as canoas à deriva no mar. Os meninos eram bons nadadores, mas haviam mergulhado por 3 horas e estavam cansados. Mesmo assim, nadaram até o recife de corais mais próximo e descansaram na água rasa. Um dos garotos viu um barco à distância e gritou, mas o marinheiro foi embora. Então o menino percebeu que estava em apuros. Era meio-dia e ninguém sabia onde eles estavam. Também sabiam que os peixes que tinham pescado atrairiam os tubarões que caçavam no Recife. Por isso tinham que jogá-los fora. Eles também não podiam ficar ali. Precisavam sair do Recife. Tentaram nadar até uma ilha desabitada, que ficava a mais de 1 quilômetro de distância, mais perto do continente. Antes de começar a nadar, pediram a proteção de Deus. Então saíram do Recife e entraram em águas profundas. Os garotos nadaram e boiaram durante horas, mas não conseguiram alcançar a ilha. Já escurecia quando viram uma canoa vindo na direção deles. Então gritaram, acinaram e logo viram um barco se aproximando. A canoa era muito pequena para carregar os meninos. Então eles se agarraram nos lados da canoa, enquanto o remador se esforçava para levá-la à terra firme. Seus pais estão preocupados com vocês, disse o canoeiro. Enquanto a canoa se aproximava da costa, os meninos exaustos cambalearam até a praia, porém salvos. Depois souberam que outro homem encontrou o amigo que cuidava das canoas e o ajudou a voltar à praia. Todos ficaram felizes ao encontrar com os pais, mas perceberam que essa aventura poderia ter terminado de maneira diferente. Aprendemos várias lições naquele dia, disse Renato. Aprendemos que nossos pais estabelecem regras para nossa proteção. Percebemos que Deus ouviu nossas orações e nos salvou, apesar de nossa desobediência. Agora sabemos que é mais importante confiar em Deus e obedecer-lhe. Meninos e meninas, quando obedecemos aos pais, também aprendemos a obedecer a Deus. Deus estabeleceu regras, Ele estabeleceu seus mandamentos para que quando nós olhássemos o mandamento, nós pudéssemos ver onde estamos errando. Deus estabeleceu no 5º mandamento honrar pai e mãe, para que possamos ter vida longa nesta terra. Então, quando obedecemos o papai e a mamãe, nós estamos também obedecendo a Deus e cumprindo as promessas de Deus em nossas vidas. Que você possa, cada dia, amar e obedecer seus pais, obedecer as regras que as nossas sociedades impõem para nós, colocam para nós, que é para o nosso bem e para vivermos em harmonia. Você agora vai pegar o seu livro de ensino religioso e vai abrir na página 26 e na página 27. E você vai fazer as atividades que ali estão. Qualquer dúvida, você me procura. Após você ter visto aí na história que foi contada sobre as regras de convivência, Moisés, ele precisou estabelecer regras de convivência ali no deserto, porque Deus falou para ele que ele deveria colocar em prática ali com o seu povo as regras de convivência, né? As regras da saúde, a obediência, né? O respeito, viu? Se você não obedece, consequências podem vir. Também você viu a história
dos meninos que desobedeceram seus pais e foram para o mar pescar. Viu? Se eles tivessem obedecido os pais, eles não teriam passado pelo que eles passaram. Mas louvado seja Deus que eles lembraram de Deus em meio às dificuldades. E Deus concedeu a eles, salvação. Eles foram resgatados dali daquele mar e levados para a terra firme. Mas nem sempre, quando a gente desobedece às regras, nós conseguimos ter alegria no final. Se você desobedece regras de trânsito, você pode ser multado, pode acontecer algum acidente, não é? E as regras da escola, hein? Você precisa também obedecer. Então, agora você vai pegar o seu livro e vai fazer as atividades da página 26 e 27. Qualquer dúvida, me procura. Um beijo. Tchau, nos vemos amanhã.